Luiz começa a preparação no Flamengo para o clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. É o Mengão que já está de olho no clássico do próximo sábado, 4h30 da tarde, tem o primeiro Fla-Flu da temporada 2025. Um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje. Mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. E a imprensa esportiva exalta o trabalho do técnico Filipe Luiz no Flamengo. Eu também tenho que parabenizar ele pela postura que ele sempre tem na coletiva. Filipe Luiz fala de futebol, ele fala com a torcida do Flamengo, ele tem respeito com os jornalistas. É um elenco forte, é um elenco que tem condição de brigar por título, e o Filipe Luiz vai tentar achar a melhor formação. Quem tiver melhor vai cavar espaço. Para mim, o Flamengo, o time titular, dirigido pelo Filipe Luiz, ele sobra. Ele vai perder pouco, muito pouco. Proposta milionária no Flamengo. Zenit da Rússia pode tirar Gerson do Flamengo. Uma possível saída do Gerson, que o Zenit da Rússia tem interesse em Gerson. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Sextou, meus amigos, e o Flamengo tem um clássico amanhã contra o Fluminense, hein? Partida pelo Campeonato Carioca. Vamos ver o que o Filipe Luiz vai preparar para essa partida. E tem também novidades aí sobre o mercado da bola. O Zenit quer tirar o Gerson do Flamengo, meus amigos. Olha só. Mas faz o seguinte, antes da gente começar, explode o dedo no like e vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal para dar aquela moral. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Então vai aqui, se inscreva no YouTube e assine o sininho das notificações para sempre você receber todas as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Alagoas, Piauí. Coloca aí a sua cidade e o seu país pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos aqui ao canal do João Guilherme, ao canal da Placar TV, link na descrição como créditos. Bora analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Rubro-negra, quinta-feira de representação do elenco do Mengão após a goleada no Campeonato Carioca, os 5-0 para cima da Portuguesa, jogo que foi lá em Uberlândia. O Mengão que já tá de olho no clássico do próximo sábado, 4h30 da tarde, tem o primeiro Fla-Flu da temporada 2025. Você fica agora com imagens da atividade do dia aqui no Ninho do Urubu. Você sai na segunda, fazer a coordenação lateral, direito. Como é que vai fazer? Uma com a direita à frente, outra com a esquerda à frente. Isso. Tem mobilidade igual. Já é? Beleza? Então vai dar tempo. Vai, vambora. Vai. Bora. Isso, vamos. Esse é o ritmo. Esse é o ritmo, Flamengo. Vamos. Ativo, isso. Vamos. Vamos que dá tempo. Isso, já chegou, Isso. Já pegou a batida até 2 toques. Na mobilidade, já passar com a posterior, como é que passou? Esquerda, direita. E na escadinha agora, 2 toques dentro. 1, 2, braço e perna. São 2 pra cada lado. Vai embora, Flamengo, vai. Vai embora. Qualidade. Passe curtinho, qualidade. Vamos. Isso. Só batida na bola. Já tem tempo. Já vem chegando, Léo. Isso, vamos, vem chegando. Isso. Só batida na bola. Vai embora. São 2 pra cada lado. Isso, vai embora. Agora, 2 toques dentro, 2 toques. Braço e perna, coordena a corrida. Braço e perna, vai. Isso, ativo. Aí, isso, Wallace. Boa. Só vai trocar aqui. 2 passagens, vamos. 2 passagens, vambora, vamos. Bora! Boa, Gerson! Um toque só no quadrado! Joelho alto! Coordena! Boa, Alex! Vamos! Isso! Braço e perna! Bate na bola! Sai! Isso! Um toque só! Boa, Wallace! Boa, Joãozinho! Vambora! Vai! Dá um ritmo bom! Que já tá fechando aqui! Vamos! Dá um ritmo bom! Estamos fechando! Estamos bem! Léo, boa! Chegou lá, Deu Ed! Vai! Bora! Sim, beleza! Vem, chegando pra cá aqui, ó. O Flamengo, isso, partida tracejada. Cada um no seu ritmo. Tenta isso, recupera lá. Vamos lá, eu vou destacar o grupo do Flamengo. Eu não vou destacar um jogador, embora muitos tenham se destacado, inclusive o Arrascaeta jogou muita bola. Parece que ontem ele estava jogando com crianças. Quando desce pro play, sabe? Ele se divertiu ontem em campo, inclusive, brinquei aqui, repito, ele fez um golaço numa cobrança de pênalti. Foi um golaço e eu quero destacar o grupo porque, primeiro, vamos lá, foi 5-0 e 5 jogadores diferentes fizeram o gol.
A gente pôde ver também o Flamengo, independentemente se é time reserva, titular, e eu venho repetindo isso, com uma formação tática, um esquema tático perfeito. O Felipe Luiz, ele consegue trabalhar tão bem no dia a dia dele, porque, obviamente, o nível técnico individual vai cair, porque estamos falando de um time reserva. Mas, taticamente falando, transição ofensiva, marcação sob pressão, isso tudo funciona mesmo com o time reserva. E além de ele conseguir dar minutagem a jogadores que, teoricamente, estão voltando de lesão, que é o caso do Luiz Araújo, o caso do Cebolinha, dá minutagem também para o Danilo, que conseguiu fazer 90 minutos em campo, embora não esteja 100% fisicamente, como o próprio mencionou. Ele dá minutagem para alguns jogadores jovens, como o Guilherme, um jogador extremamente interessante, o Pablo Lúcio, outro jogador extremamente interessante. Então, Fernandinha, se eu for falar aqui, um destaque para mim é o grupo, é o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que tem uma imagem que ontem na transmissão a gente pôde ver que representa muito bem isso. Após o 5º gol do Flamengo, marcado pelo Wallace Ian, que inclusive é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols, o Felipe Luiz aplaudindo, sorrindo, como se ele tivesse feliz e satisfeito com aquilo que ele está vendo em campo. Então ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho, porque de fato o Flamengo está tendo um início de temporada aí muito promissor, e repito o que eu falei em outros momentos aqui, o torcedor do Flamengo não só pode, como deve ficar extremamente otimista pelo que ele está vendo em campo. O Flamengo vai ganhar tudo? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu acho que hoje os adversários voltaram a ter medo de encarar o Flamengo, que isso em determinado momento acabou se perdendo, não tinha mais medo de encarar o Flamengo. Então, independentemente se é time reserva, titular, taticamente falando, o Flamengo vem fazendo grandes partidas. E eu também quero destacar o primeiro gol do atacante Juninho, né, que mostrou oportunismo ali, ele que inclusive fez o primeiro gol ontem do Flamengo, mostrando oportunismo dentro da área, aproveitou o rebote e acabou botando a bola na rede, e querendo ou não, ele fazendo esse primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, já dá mais leveza para os próximos jogos. Então, de maneira geral, destaque para o grupo aí. Quando ele fala para o grupo, ele fala também, eu acredito, né, que até porque ele já falou sobre isso aqui, ô Pedrosa, sobre o que o Felipe Luiz entrega como personalidade para o seu tipo de jogo. A gente fala muito isso aqui sobre em troca de treinadores em clubes, quando o clube ele atira para todos os lados. Aí você vê negociando com vários treinadores, cada um com um estilo de jogo. Você não mostra o que você quer imprimir com a sua camisa do seu time. E o que o Felipe Luiz imprime é um Flamengo completamente ofensivo, que é o que o rubro-negro gosta. O rubro-negro não tem paciência para ter aquele treinador que vence de 1-0 e está satisfeito. O torcedor do Flamengo gosta desse tipo de jogo pra frente, esse tipo de jogo mais agressivo. E, Pedrosa, o que a gente percebeu é que o Felipe Luiz constrói para um calendário a maior arma que você pode ter. Um perfil de jogo. Sim. Independentemente de quem joga, a gente sabe como o Felipe Luiz joga. E isso é muito importante. Isso já dá pra ver, isso já tá bem nítido, Pedrosa. Concordo com você, principalmente no quesito arma durante o calendário do futebol brasileiro. Você ter, teoricamente, 2 times que consigam desempenhar. E, obviamente, esses times vão se alternando, porque eu acredito que o Felipe Luiz vai ter uma grande dor de cabeça aí. Como é que ele vai bancar o Luiz Araújo? Como é que ele vai bancar o Arrascaeta? E, ao mesmo tempo, você olha pro time titular, o Michael jogando bem, Bruno Henrique jogando bem, o Plata jogando bem também. Então é o Flamengo que vai ter 5 competições nessa temporada: Carioca, Super Mundial, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Obviamente eu acho que o Flamengo vai revezar muito, principalmente durante o Campeonato Brasileiro. Então o que o Felipe Luiz está fazendo é uma ideia de jogo implantada na cabeça desses atletas. Eu também tenho que parabenizar ele pela postura que ele sempre tem na coletiva. O Felipe Luiz fala de futebol, ele fala com a torcida do Flamengo, ele tem respeito com os jornalistas, ele tá mudando a imagem do que é uma entrevista coletiva, mesmo sem precisar ficar alarmando, mesmo sem precisar ser ignorante, muito pelo contrário. Tem que dar parabéns aí à postura do Felipe Luiz, que nós aprendemos e muito com ele, e obviamente ele também nos respeita, porque a gente também estuda sobre futebol. Pedrosa, já que você mencionou a entrevista coletiva, eu já emendo numa informação. Ontem, para mim, a melhor resposta dele foi quando ele foi questionado sobre padrão de jogo, desde a categoria de base até o time profissional. E ele falou que ele tem esse sonho de padronizar, fazer isso como é feito no Barcelona. Ele até mencionou o Barcelona. E uma informação, inclusive. Por exemplo, o técnico do Sub-20, a diretoria do Flamengo entende que não se encaixa nesse padrão de jogo. E eles estão entrevistando outros treinadores para contratar um substituto para o técnico Sub-20. Vene, quando ele vai ser demitido? Não sei. Depende desse
profissional ser achado no mercado, porque vários estão sendo entrevistados. Enquanto isso, ele é mantido e é capaz até de assumir o comando, continuar assumindo o comando durante a Libertadores Sub-20. Se não me engano, o Ninho do Urubu, a base treina lá também. Treina lá também. Isso é obviamente muito importante para a integração, né? Porque você tem os garotos ali, eles conseguem muitas vezes acompanhar os treinamentos, ouvir um pouco das ideias. O Felipe conhece todos esses garotos, do 17 até o 20. Então, obviamente, o trabalho do Flamengo vai ser mais facilitado com a presença do Felipe. Verinha, tem novidade do Lohan? Tem novidade do Jorginho também? Do Lohan e do Jorginho. Primeiro o Lohan. Tá tudo acertado, só que agora o CSKA ele tá tendo um problema para pagamento ao Flamengo, porque eles não podem fazer a transferência do banco deles da Rússia aqui para o Brasil, no caso, para pagar o Flamengo. Então o CSKA está buscando um outro país para conseguir fazer essa transferência à conta bancária do Flamengo e aí finalizar essa contratação do Lohan junto ao Flamengo. Então, tudo acertado, inclusive o próprio Madureira, que tem 30% do atleta, já foi comunicado pelos empresários do jogador que a qualquer momento o jogador vai ser vendido para o CSKA da Rússia. E sobre o Jorginho, hoje tem uma reunião de José Boto com o Jorginho para colocar tudo no papel, os advogados serem acionados e ter essa assinatura de pré-contrato e ele se apresentar ao Flamengo para a disputa do Super Mundial, contrato de 3 anos e algo que precisa ser mencionado, Fernandinho, muito torcedor do Flamengo está me questionando isso, inclusive, se ele chega para fazer a posição e a função que o Alcaraz estava fazendo. Não, ele chega para a vaga do Alcaraz na folha salarial, porque o Flamengo quer reforçar o elenco, mas sem prejudicar a folha salarial, ou seja, aumentar o custo do Flamengo mensal. Ele chega para a vaga do Alcaraz, inclusive, no contrato todo, ele vai custar menos que o Alcaraz falando de salário, mas ele vai fazer funções diferentes na visão da comissão técnica do Felipe Luiz e na visão da diretoria. Ele será uma espécie de camisa 5. Teoricamente, ele vai brigar por uma vaga com Eric Pulgar, por exemplo. Não pelo que o Alcaraz apresentou no Flamengo, mas Alcaraz e Jorginho. Pra você, Pedrosa. Tem nem comparação. São jogadores que não se falam na mesma frase, não se falam na mesma conversa. Jorginho é extremamente vencedor, tecnicamente é um jogador muito acima do Alcaraz. Lógico que o Alcaraz pode render ainda no futebol inglês e tudo mais, tem potencial, mas o Jorginho é campeão da Eurocopa, é campeão do Champions League, é um cara que foi importante no Chelsea, é importante no Arsenal, 2 times das maiores prateleiras lá na Inglaterra, então assim, Jorginho é definitivamente um jogador muito melhor do que o Alcaraz. E olha só, nação, a imprensa esportiva tá elogiando demais o técnico Felipe Luiz, hein? O Mengão, que está evoluindo a cada partida nas mãos do Felipe Luiz, tá chamando a atenção da imprensa esportiva, né? E agora eu faço uma pergunta pra vocês, hein, nação? Será que esse ano de 2025 é o ano do Flamengo? O Mengão tá vindo com tudo, hein? Tem clássico nesse final de semana e a imprensa esportiva tá elogiando demais o Felipe Luiz. Teve o gol de cavadinha também do Arrascaeta, teve gol do Luiz Araújo, enfim, Flamengo 5-0, mas fica esse destaque pro Juninho, que balançou as redes, uma das contratações do Flamengo. O Danilo também tá chegando agora, defensor, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, até pode jogar de lateral esquerdo, lateral direito, né? Pode jogar até pela habilidade técnica que o Danilo tem, sabe sair jogando, até se de repente quiser jogar na volância ali no meio de campo, também joga, impressionante a quantidade de funções que o Danilo pode exercer. E o primeiro gol do Juninho com a camisa rubro-negra, Mauro. Ele quase marcou numa cabeçada, né? Antes de fazer 1-0, depois fez o gol. Foi bom para ele, porque já tinha gente cornetando o rapaz, mal chegou, né? Então foi importante para ele marcar esse gol. O Danilo tem alguns momentos de indecisão ali com o Cleiton, né? Não se conhece, o Cleiton cometeu alguns erros, mas também o primeiro jogo, também é compreensível. O Varela não jogou porque morreu a mãe dele, teve que viajar para o Uruguai, jogou o Daniel Salles, que cometeu um erro defensivo grave, quase saiu um gol da Portuguesa no segundo tempo, mas jogou bem ofensivamente, e jogou quase todo o tempo no ataque, né? Fez boa jogada que gerou gol e tal. Então, acho que acabou sendo tudo mais ou menos dentro do esperado, né? E no caso do Danilo, ele foi contratado para a zaga, né? Pode jogar em outras funções, como você falou, mas ele foi escalado como zagueiro e vai jogar como zagueiro prioritariamente, né? Vai ser, a priori ele é uma opção, diante da presença do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Mas vai brigar a posição, pode entrar no time normalmente, jogar. Ele já vinha jogando, ele não vinha jogando, né? Na Juventus, nos últimos jogos ele ficou fora, mas não por lesão, por opção do técnico. Então vinha treinando, vem com ritmo de trabalho normal, estava no meio da temporada europeia, então já chegou, já foi incorporado, entrou um pouquinho em campo no domingo contra o Botafogo e ontem, aliás, já pôde atuar de saída, né? E o Felipe falou ali que é difícil chamar de um time reserva, né? Com esses jogadores todos, né? O Arrascaeta é uma exceção, ele está jogando nesse time porque está voltando de lesão, mas essa é a realidade do Flamengo, a realidade é muito boa para ele.
ele tem essas opções. Se ele escalar o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele vai ter o Plata, provavelmente, e o Michael, de repente, como reservas. Que eu acho até que é uma tendência, que eu acho que esses dois que jogaram ontem, acho que são melhores do que os que vêm jogando. Mas os dois voltam de lesões graves, né? Especialmente do Cebolinha. Então, por isso, não estão jogando ainda. Mas acho que a dupla de pontas, se forem 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, acho que tem mais qualidade, na minha visão, do que Plata e Michael. Que tem outras características também. Aí tem a questão do estilo, né? E o Luiz Araújo, inclusive, já fazia isso com o Tite ontem mais ainda. Não sei se mais ainda, mas fez bastante, que é jogar por dentro ali, né? Jogar como quase um meia ali. Ele não joga só aberto. E fez jogada pela esquerda, pela direita. É um jogador bem versátil também e que pode ser aproveitado de várias maneiras, né? Então essa é a realidade dele. Tem muitos jogadores bons e o que ele pode fazer, não sei se ele está pensando nisso, é preparar esse time dito alternativo para a Copa do Brasil. Para jogar a Copa do Brasil, que aí ele consegue ter um time bom, treinado, que pode fazer uma bela campanha na Copa do Brasil e não se desgastar na hora de brigar por liderança de Campeonato Brasileiro, que deve brigar, e avançar na Libertadores, não fazer o papelão, né, que o Flamengo fez na temporada passada na Libertadores, ridículo, né? E na outra temporada, duas temporadas ridículas. O Flamengo não ganha um jogo fora de casa na Libertadores desde a vitória contra o Vélez na Argentina, porque a final de 2022, isso em 22, foi campo neutro, né? Não era fora de casa, era campo neutro em Guayaquil, na casa do Atlético Paranaense e do Flamengo. Como visitante, foi naqueles 4-0 lá no José Amalfitani. Já tem 2 anos e tal, é ridículo, né? Vergonhoso. E jogou contra equipes fracas e perdeu para a Palestina, o vexame, empatou com o Nublense, tudo nos 2 últimos anos. Então eu imagino que ele vai priorizar o brasileiro, como já falou o Zé Boto, também a Libertadores tem a sua enorme relevância, e eu acho que esse time pode ser um esboço de um time para a Copa do Brasil. Que ele pode até pegar, de repente, alguns titulares e colocar no banco. Digamos que tenha de novo um Flamengo e Palmeiras, como foi no ano passado, e aquilo monopolizou as atenções. Ele pode ter uma base de um time como esse e deixar alguns caras no banco, para entrar 20 minutos, 15 minutos, que ele não desgaste os caras, não inviabilize o time do brasileiro, né? Então, ele está usando bem, acho que esse período aí de campeonato estadual para isso. E agora, como falei há pouco, vai ter uma sequência de 3 clássicos, deve jogar com a força máxima que ele vê no momento. Bruno Prado, a 5ª vitória seguida do Flamengo no estadual e com o time principal, né, com o time do Felipe Luiz, são 4 vitórias em 4 jogos, 100% de aproveitamento, até porque o Flamengo começou o campeonato com os garotos. Depois o Flamengo retorna da pré-temporada nos Estados Unidos. O Felipe Luiz manda a campo, né, o time principal do Flamengo em alguns jogos, time misto, reserva. A gente não viu ainda, né, em muitos jogos uma sequência de partidas daquele time titular, o considerado ideal para o restante da temporada. Mas tá aí, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento para esse Flamengo principal, Bruno Prado. É um elenco forte mesmo, né? O time que jogou ontem, teoricamente, nesse momento, um time reserva, realmente é muito forte, né? Não é só o treinador falando para agradar os jogadores, não, né? Você tem jogadores muito bons, Luiz Araújo é muito bom, Arrascaeta fazendo essa recuperação, Cebolinha. É um elenco forte, é um elenco que tem condição de brigar por título, e o Felipe Luiz vai tentar achar a melhor formação. Quem tiver melhor vai cavar espaço. Realmente vai ser uma briga boa por espaço, porque tem muito jogador bom. Pra mim, o Flamengo com o time titular, dirigido pelo Felipe Luiz, ele sobra. Ele vai perder pouco, muito pouco, principalmente no Campeonato Brasileiro. Pra mim, eu concordo com você, Tirone. É o Flamengo lá em cima e os outros bem abaixo, todos. Claro que aí você vai jogar clássicos no Campeonato Brasileiro contra Corinthians, contra São Paulo, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e tal. Pode acontecer qualquer coisa, porque a rivalidade e os times são bons também. Não é que eu tô falando que o Flamengo tá acima e os outros são ruins. Não. Corinthians é bom, São Paulo é bom, Palmeiras é bom, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Fortaleza, né? Os principais times aí. Botafogo continua sendo uma boa equipe, mas o Flamengo, na minha visão, por ter mantido o time e o Felipe Luiz ter uma mentalidade, uma visão de futebol completamente diferente da grande maioria dos treinadores aqui no Brasil, né? É um cara que pensa tecnicamente o jogo, ele não pensa fisicamente. É um cara que pensa na intuição do jogo.
Ele não pensa taticamente o jogo. Ele tem o esquema tático dele, mas o time do Flamengo pega a bola, a liberdade de intuição está aberta. E isso faz uma diferença no futebol brasileiro enorme. O Brasil foi pentacampeão do mundo assim. E nós viramos a história, o melhor país, viramos o país do futebol assim. Não é esse futebol tático que nós estamos jogando faz um bom tempo. O Felipe Luiz apresenta no Flamengo, até porque ele tem jogadores com essa característica técnica e inteligência futebolística suficiente para fazer isso. Ele está fazendo um futebol que se fazia dos anos 80 para trás, dos anos 90 para trás, que é o futebol brasileiro. E outra coisa, ele respeita o pensamento dele de futebol, casa completamente e respeita a escola futebolística do Flamengo, entendeu? Ele faz um time que entra a favor da maré da história do Flamengo, enquanto os outros quiseram remar para trás, remar para o outro lado. Bom ponto esse, né? Eu acho que talvez o último exemplo tenha sido o Tite, né? Que parecia um casamento que nunca aconteu, né? Entre ele e o Flamengo. Ele queria fazer do Flamengo um time de robô. O Flamengo, mesmo nas épocas ruins do Flamengo, com falta de dinheiro e times ruins, o Flamengo tentava jogar tecnicamente. Sim, verdade. O DNA do time, do clube é esse. E olha só, nação, o João Guilherme falou sobre uma proposta milionária que pode tirar o Gerson do Flamengo. O Zenit da Rússia está querendo oferecer 35 milhões de euros para poder contratar o Gerson. E o Gerson, que está nos planos do Flamengo. O Flamengo não pretende vender o Gerson, principalmente porque está pensando no Super Mundial de Clubes que acontece em junho. E aí, meus amigos, será que vai acontecer alguma negociação? Porque é muita grana, 35 milhões de euros. Vamos analisar o que o João Guilherme falou referente a essa possível negociação com o Zenit da Rússia. O tema que hoje tomou conta do noticiário, né, quando o assunto é Flamengo, que será o tema da nossa live de hoje aqui. Uma possível saída do Gerson. O Júlio Miguel Neto trouxe essa informação de que o Zenit da Rússia, que recentemente levou o Luiz Henrique, tem interesse em Gerson. Fez uma proposta de 28 milhões de euros. O Flamengo não confirma essa proposta, hein? Isso aí é bom ser falado. Mas a informação é de que o Zenit ofereceu 28 milhões de euros pelo Gerson, que foi rechaçada essa proposta. Não tem negócio, não tem conversa, né? Vocês lembram que o Boto falou? Que só vai vender jogador, só vai se desfazer de jogador que eles consideram um jogador fundamental no grupo se acontecer algo de outro mundo, né? Quem sair é porque não está nos planos, não é considerado um jogador que vá fazer parte do grupo do Felipe Luiz. A gente está vendo aí que o Lohan está sendo negociado, o Carlinhos já saiu e outros jogadores estão indo embora. Quem fica é porque o Felipe banca. E o Gerson, minha gente, ele hoje é talvez a grande liderança do time do Flamengo, é um dos principais jogadores da equipe do Flamengo já há algum tempo, principalmente depois que ele teve aquele problema de saúde, aquele problema renal, né, que ele voltou muito mais maduro, muito mais preparado, e ele está chegando no seu auge, porque o Gerson é um jogador de 27 anos, né? Se eu não estou enganado, 27 anos. Ou seja, o auge do Gerson ainda não chegou, ele está se aproximando dele. Está jogando muita bola, é um cara fundamental. E aí a pergunta para vocês é essa aqui, ó. E aí? 35 milhões de euros. O Flamengo falou que se chegar nesse valor, pode até abrir uma conversa, trocar uma ideia e tal. Eu gravei um vídeo hoje à tarde, e está aqui no canal Fala João Guilherme, dizendo que, na minha opinião, não é informação, é opinião, né? Eu deduzo que o Flamengo não venderá o Gerson neste momento, por uma série de fatores, pela declaração do Boto, que eu já citei aqui, pela liderança técnica, pela liderança no grupo que ele tem, também pelo fato do Flamengo ter aí o Super Mundial de Clubes, que é uma competição que o Flamengo quer chegar lá muito forte, e o Gerson é um dos pilares do time do Flamengo, então eu acho que o Flamengo não vai vender. Mas se chegar uma proposta dessa aí, 35 milhões de euros, venderia? É uma grana, hein?
Se eu sou o Boto, o cara que está lá negociando, não venderia. É uma furada em termos de carreira, porque com a guerra Ucrânia e Rússia, a Rússia está sofrendo sanções, as equipes russas não estão participando de competições internacionais. Então não tem time russo na Champions League, não tem time russo na Conference League, na UEFA Europa League. Eles jogam só lá dentro e ficam fechados lá dentro. Então quem for para lá, como é o caso do Luiz Henrique, que agora há pouco saiu do Botafogo para lá, vai ficar escondido, cara. Vai ficar escondido. Ganhou muito dinheiro, com certeza, nessa negociação o Luiz Henrique, mas vai ficar escondido. O Gerson, além do Flamengo, né, da vitrine que é o Flamengo hoje, de vir aí um super mundial de clubes, dele estar jogando muito bem, vale lembrar que o Gerson é jogador titular da seleção brasileira do Dorival Júnior nesse momento, hein? O Gerson é titular do Dorival. Então isso também tem que ser citado e tem que ser falado. Tá aí, nação, essa proposta, hein, meus amigos, pode tirar o Gerson do Flamengo se chegar mesmo na mesa no Mengão, hein? São 35 milhões de euros, cara. É muito dinheiro. Não sei se o Flamengo vai segurar o jogador não, hein? Vamos ficar de olho pra ver se essa negociação vai ir pra frente. Cara, tomara que dê tudo errado, porque esse Zenit aí já perturbou o Flamengo. Lembra naquela negociação do Claudinho, até mesmo, se eu não me engano, o Wendel? Cara, o Zenit travou a negociação, foi um negócio, falava que ia aceitar a proposta, aí aceitou, depois que viu que o Flamengo ia pagar, que tinha dinheiro pra pagar, aí foi lá e aumentou a proposta. Cara, uma brincadeira esse Zenit. Eu acho que o que o Flamengo tinha que fazer, sabe o seguinte? Colocar lá o valor do Gerson. Quer comprar o Gerson? É o seguinte, é 1 bilhão e à vista, meus amigos, à vista, no Pix, se quiser contratar o Gerson. Vamos ver, nação, se essa contratação, se essa negociação vai ir pra frente. Tomara que não dê certo, né? Mas é o seguinte, nação, eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários o seguinte: vai ter a partida entre Flamengo e Fluminense que acontece nesse sábado, 4h30 da tarde. Qual é o seu palpite para o clássico, hein? Vai começar uma sequência boa de clássicos agora, de partidas importantes no Campeonato Carioca. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense, Vasco, Botafogo. Uma sequência bem grande, né? São testes aí que o Felipe Luiz vai poder fazer com o seu elenco. E aí, qual é o seu palpite? Já coloca aí nos comentários. Eu já vou deixar meu palpite registrado aqui. O último palpite, eu falei que ia ser 3-0 contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, mas foi 5 e com fraturas, meus amigos. O Felipe Luiz surpreendeu a gente aí e foi 5-0. Mas agora eu gostaria que você colocasse seu palpite. Eu vou deixar meu palpite, pra mim vai dar Flamengo 3, Fluminense 0. Flamengo 3, Fluminense 0. Esse é o meu palpite para a partida deste sábado, 4h30 da tarde. E aí, qual é o seu palpite? Comenta aí embaixo, deixe nos comentários. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Cara, é muito importante e gratificante pra gente sempre a participação de vocês, tanto nos comentários como no like. E também, se é do seu grado, você se inscreva no canal. É importante que você seja inscrito, que você ative o sino das notificações. Assim sempre você vai estar com a gente aqui ligado nas informações do Flamengo, tá bom, nação? Tamo junto, forte abraço, uma ótima sexta-feira pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.